Olá a todos. Então estamos continuando na parte de volumetria de oxirredução, agora falando sobre algumas noções das curvas de titulação redox. Os eixos da curva de titulação de oxirredução, o eixo Y é um pouco diferente, e isso causa várias aberrações nas curvas de titulação redox. Elas são diferentes, sutilmente, mas são. Então, o potencial do sistema vai estar no eixo Y. Tá? O potencial do sistema em volts, que é bem diferente do que a gente está acostumado, que é um pH, PCA, PAG. Então, essa é a primeira diferença. E esse potencial ele é calculado pela equação de Nernst. Tá? Então, para um sistema aqui como esse, para essa reação aqui, a equação de Nernst é esta aqui, né, que vocês já devem ter aprendido em fisicoquímica. O potencial é igual ao potencial padrão menos 0,0592 sobre N log da concentração dos reagentes elevado ao coeficiente sobre a concentração dos produtos elevados aos coeficientes sobre a concentração dos reagentes elevado aos coeficientes. Tá? Então, essa é a expressão da equação de Nernst. É uma equação que permite obter o potencial em função da concentração, que é tudo que a gente precisa, né? Porque a gente precisa do potencial e a gente está variando ao longo da titulação a concentração das espécies. Então, a gente vai usar ela para tudo. Para toda a titulação, a gente vai usar a equação de Nernst. Então, um exemplo aqui para a gente ver mais ou menos como funciona é da titulação de ferro 2 com série 4+, que é o exemplo clássico que tem em todos os livros de quantia. Então, antes do ponto de equivalência, o que a gente tem? Adicionamos um pouquinho aqui de sério, que está na bureta, e oxidei um pouquinho do ferro. Então, eu tenho ferro 2 em excesso, que ainda não reagiu todo, em vermelho. Ferro 3 aqui em rosa, que é o produto da reação com sério 4. E sério 3+, né, que é o sério 4, se reduziu, virou sério 3+. Como eu não tenho sério 4+, praticamente aqui no meio, eu não vou ter uma importância do equilíbrio do sério. Tá? Então, eu não vou ligar para o sério, eu vou ligar para o ferro. Então, o meu sistema que eu vou trabalhar é o da semi-reação do ferro, que é essa aqui. Eu escrevo o potencial, tá? De acordo com o que eu coloquei antes, ó, produto sobre reagente no sentido de redução sempre. Tá? Mesmo que aqui na reação em si o ferro 2 seja o reagente, eu tenho que olhar aqui quem é reagente produto na reação de redução. Na reação de redução, o ferro 2 é um produto, então ele está aqui como produto em si. Tá? E eu calculo o potencial. No ponto de equivalência, eu não tenho predominância de nenhum dos sistemas, eu considero os dois. Tá? E, na verdade, o meu potencial do sistema aqui nesse caso vai ser uma média do potencial do ferro e do sério, o que nem sempre é real. Isso aí, na verdade, depende da estequiometria da reação. E existe uma fórmula genérica aí para você calcular para qualquer estequiometria. Tá? E isso é engraçado, porque essa fórmula tem uma consequência, que é, em volumetria de oxidação, ponto de equivalência, a posição dele no salto, né, na inflexão, depende da estequiometria da reação. Não vai ficar sempre no meio. Então, numa reação 1 para 1, o PF fica no meio, mas numa reação 1 para 5, ele vai ficar 5 vezes para cima ou para baixo. É bem diferente, a gente vai ver um exemplo. Tá? Ele vai ficar mais próximo da reação que tem mais elétrons na semi-reação. Depois do ponto de equivalência, é a mesma coisa que eu falei com ferro, só que agora é com sério. Eu vou considerar só o sistema do sério. Esse é o aspecto final da curva de titulação, de ferro com sério. Percebam que quem está na bureta é um oxidante. Isso é importante, porque quando o oxidante está na bureta, a curva tem este formato, ela sobe. O redutor está na bureta, ó, e quando o oxidante está no Erlenmeyer, é ao contrário, tá? O potencial começa alto e termina baixo, tá? Isso é natural do próprio potencial padrão aqui das substâncias, né? Aqui o ferro que está no Erlenmeyer tem um potencial muito baixo e o sério tem um potencial alto. Então é natural, como eu estou medindo o potencial aqui, que tem esse formato. A concentração, justamente por causa da forma como a equação de Nernst é escrita, que ela tem sempre a concentração do produto sobre o reagente, o que acontece? Quando você dilui muito o sistema,
você vai diminuir muito a concentração do reagente, mas você diminui igual a do produto. E aí, quando você faz essa divisão produto sobre reagente, esses efeitos se anulam, de forma que se eu trabalho com ferro e sério nessa concentração ou 100 vezes mais diluído, a curva de diluição fica igual. Ou seja, o que eu posso concluir? Que a diluição do sistema não afeta a curva de diluição redox, o que é inédito, porque as outras curvas não eram assim. Só a oxidação que é assim, né? Muito, muito diferente, né? Com relação ao potencial, naturalmente, né, quanto mais distantes os potenciais, olha o vermelho aqui, 1,44, e agora eu estou considerando aqui, ao invés do ferro, eu estou considerando uma outra coisa que é 0,38 volts o potencial de redução. Troquei o ferro pelo B, tá? Olha o que acontece com o salto cresce muito, enquanto que se for um potencial mais próximo, como esse aqui do verdinho, ó, a inflexão diminui. Então, basicamente, quanto maior a diferença entre os potenciais padrão das semi-reações, maior a inflexão da curva. Algumas reações elas têm um H+ na semi-reação. Sempre que elas têm um H+, a acidez vai ter um efeito. Tá? Porque no PE, essa vai ser a expressão. Não precisam saber deduzir isso, só para vocês verem mesmo. Tá? E aí entra o termo pH. Só que esse termo pH ele pode entrar de várias maneiras. Vai depender de onde está o H+, está lá dos reagentes dos produtos. Se está na semi-reação da substância Kramer-Lehmeyer como titulante. Então, não tem um efeito certo do pH. Ele pode nem afetar. No caso do sério do ferro, nem afeta. Tá? A mesma coisa após o PE. O H+ pode estar em cima, pode estar embaixo, pode não ter. Então, na verdade, o efeito do pH ele vai depender de onde a concentração de H+ ou o H- está inserido na semi-reação. Mas é só para frisar que existe um efeito. Tá? Você vê até que a posição do ponto de equivalência se altera. Ó. E olha que interessante, olha essa equação, esse gráfico aqui em azul que está aparecendo mais. Olha onde está o ponto de equivalência, está lá em cima, ele não fica mais no meio. Porque a reação do manganês ela pesa mais no cálculo do potencial no PE, ela tem peso 5. E como essa parte de cima equivale ao excesso de permanganato, o ponto de equivalência fica perto dessa região. Também é muito diferente, essas tilosas realmente são bem diferenciadas. Bom, pessoal, encerramos então por aqui a nossa aula de volumetria de oxidação. E o próximo tema que a gente vai trabalhar é a gravimetria. Até lá, um abraço a todos.